Olá, eu sou o Ronaldo Lemos e este é o Expresso Futuro. A gente vai falar hoje sobre urbanismo e inteligência artificial. Estão nascendo aqui hoje empresas que vão reconstruir a maneira como as pessoas interagem com produtos, com serviços, com governos, com pessoas, com a própria vida, né, de todas as pontas. Infelizmente, hoje no Brasil existem esses investidores, né, que estão dispostos a fazer grandes apostas em grandes projetos transformacionais. Genuinamente, o objetivo é melhorar a sociedade. Eu acho que esse é o espírito verdadeiro do empreendedor, que é o que a gente tem que ter no Brasil. Se existiu alguma época boa para empreender, é agora. A gente sabe que a tecnologia mudou completamente a forma como a gente vive nas cidades, a forma como a gente trabalha, se desloca, faz compras e muito mais. Eu vou falar com empreendedores brasileiros que, mesmo nestes tempos tão difíceis, estão conseguindo inovar e pensar inovações para a vida urbana que vão ainda além. Vem comigo! A Mariana Dias é fundadora de uma empresa chamada Gupi, que usa a inteligência artificial para fazer recrutamento e seleção de empregos. Ela auxilia tanto as empresas que estão buscando encontrar um candidato para alguma vaga, quanto as pessoas que estão em busca de um trabalho, especialmente nesse momento em que o Brasil está com um desemprego muito elevado. Vamos falar com ela. A ideia e a vontade da Gupi veio realmente de uma dor. Eu vi a dificuldade que as grandes empresas tinham, e algumas ainda têm, de conseguir contratar num grande volume, né, de pessoas de uma forma muito mais eficiente, de uma forma mais assertiva, que a gente consiga contratar as pessoas certas, mas também tirando os estereótipos, né, do recrutamento, que é: eu acho que tem que ter essa faculdade, eu acho que tem que ter esse curso, para que as empresas consigam contratar com mais diversidade cada vez mais. E vocês trabalham com inteligência artificial? É uma tecnologia autoral da empresa, Mariana? Sim, a gente foi os pioneiros em usar a inteligência artificial, não só no recrutamento e seleção, como na área de RH aqui no Brasil. E aí, só um parênteses que eu acho que é importante falar, que o cuidado como a gente estrutura uma inteligência artificial hoje em dia é muito importante. Se o time que está construindo essa inteligência não tiver cuidados em relação a vieses inconscientes, e pode construir algoritmos que às vezes discriminam pessoas num processo seletivo. Então, a nossa inteligência não analisa idade, não analisa formação, não analisa diversas características que podem ser fatores impeditivos de diversidade. Então, é um motivo aí de super orgulho nosso, essa inteligência. Para a gente mudar a realidade, né, Ronaldo? Que hoje a gente vive num cenário super difícil de emprego. As pessoas que aplicam a uma vaga estão com uma ansiedade muito maior do que antes. Então, a dinâmica de contratação está mudando muito rápido e a gente tem que estar ali na ponta ajudando tudo isso. Você é fundadora da Gupi, né? E a gente tem conversado muito com empreendedores e empreendedoras no Brasil, e não é comum ainda, né, infelizmente, ter founders mulheres, né? Como é que isso teve um papel ou não na sua trajetória enquanto empreendedora de inovação? Existem ainda muitos preconceitos, existem ainda muitas distorções estruturais mesmo nesse meio em relação ao tratamento com homens, com mulheres. E eu acredito muito que a gente só vai conseguir ter uma certa equidade em relação a isso quanto mais mulheres a gente tiver nesse ecossistema. Então, por isso da importância de ter exemplos, de ter inspiração, da gente provocar essa mulherada muito boa, assim, tirar a ideia do papel, fazer as coisas. Eu comecei, desde o ano passado, também a investir em startups.
E o meu pré-requisito eu só entro como investidora se tiver pelo menos uma mulher como founder. Então, são formas da gente começar a puxar, mas isso que é super importante, né, Ronaldo? As startups que criam as grandes inovações, se não tiver mulheres nessa liderança, seja empreendedoras ou mesmo a liderança da empresa, a gente não vai estar fazendo inovações também mais diversas, né? Que dica que você dá para a empreendedora potencial? Eu dou a seguinte dica: faça. Eu vejo tanta ideia legal que fica no papel e porque a pessoa tem vários medos, vários receios, mas é algo que eu posso garantir que se você tentar e você fizer, você vai sair muito mais forte e se der errado, vai para outros desafios muito mais capacitada. Hoje, os fundos buscam mulheres CEOs. Hoje, vários ecossistemas buscam essa representatividade e faça, que a gente precisa de muito exemplo de mulher hoje empreendedora no Brasil para puxar mais mulheres e aí a gente ter cada vez melhores inovações, né, Ronaldo? Vamos falar agora com o Otávio Miranda, ele é fundador de uma empresa chamada Gabriel. O que a Gabriel faz? Ela instala câmeras em condomínios e nas ruas das cidades e essas câmeras utilizam inteligência artificial para procurar padrões anômalos. Então, questões de segurança pública, brigas e outras questões que têm a ver com segurança no território das cidades. Aqui na Gabriel, a gente está no coração de uma transformação gigantesca que o Brasil começou a viver. Existe hoje um problema grande, que é a nossa capacidade de abrir a caixa preta que são as ruas. Hoje, nós não temos a menor ideia do que acontece na frente da nossa casa. Não sabemos quantos assaltos aconteceram ali, quantos carros roubados passaram por ali. E nós temos uma falsa sensação de segurança. O que nós fazemos é que nós entregamos ao prédio essa transparência. Nós mudamos a maneira como os prédios lidam com segurança usando visão computacional. Nós aposentamos os alarmes físicos, como você conhece, aquele sensorzinho infravermelho, e nós substituímos cada um deles por câmeras com capacidade de processamento. O que, para todos os fins, faz com que a Gabriel dê um grande salto na maneira como as forças de segurança pública lidam com segurança. Porque, no fim do dia, uma coisa que nós aprendemos na China, mas não só na China, mas como em várias outras grandes cidades com modelos bem-sucedidos de tecnologia aplicada à segurança, é que riqueza e informação é o ponto inicial e o ponto principal com a qual as forças de segurança conduzem o seu próprio trabalho. Eu queria falar um pouquinho, Otávio, da sua trajetória, tá? Quais os elementos, né, que confluíram para que você hoje esteja liderando uma empresa que promete, né, em grande medida, transformar a forma como a gente pensa a ideia de segurança pública no Brasil. Como é que você foi virar empreendedor, Otávio? Olha, Ronaldo, eu sou um empreendedor made in China, e não é porque eu sou fake, pelo contrário. Fui parar na China para fazer a minha graduação, comecei tudo lá do zero, né? Aprendi a falar chinês, fiz a minha graduação inteira em mandarim. E essa visão, né, de colaboração com o poder público, de resolver um problema grande para muita gente, independentemente de quem seja o cliente final, é algo também que a gente traz muito da China. Em que momento você se transformou de estudante, né, um estudante internacional num país como a China, em um empreendedor e falou assim, eu quero montar uma empresa, quero resolver um problema. Como é que foi esse momento eureka, no caso da Gabriel? Eu, pessoalmente, acho que falo por todos os meus colegas aqui, percebi esse momento, né, que o Brasil vinha vivendo, de essa efusão e pujança nascente, de cada vez mais capacidade de grandes investidores de investir em grandes empreendedores. Foi muito claro para todos nós que nós queríamos fazer parte desse grupo. E fazer parte desse grupo é muito mais do que decidir pura e simplesmente montar uma empresa. Tem a ver com uma missão, né? Aqui na Gabriel, nossa missão é de entregar efetivamente um país mais seguro para a próxima geração de brasileiros. Eu quero que os meus filhos e filhas um dia vivam em um país em que eles não vão se sentir inseguros ao andar pela rua, que eles não vão dar aquele tapinha no bolso, que eles não vão atravessar para o outro lado da calçada, que eu não vou me preocupar quando eles estiverem na rua às 2 ou 3 da manhã. Isso tudo é parte de um desafio que é muito mais do que construir uma empresa, uma missão de vida. Você falou na questão de privacidade, né? E hoje tem muita gente também preocupado com a questão de câmeras
gerarem algum tipo de discriminação ou até questões raciais, e no Brasil agora a gente tem LGPD. Como é que isso entra no pensamento da Gabriel hoje? Ronaldo, essa é uma pergunta excelente, né? Toda empresa de tecnologia que lide com qualquer tipo de informação individualizável tem uma obrigação, antes de legal, tem uma obrigação moral e ética de proteger a privacidade daqueles que se coletam informações, né? Informações podem ser coletadas de maneira ativa ou de maneira passiva. A diferença é, informações não necessariamente podem ser individualizadas, ao menos não sem consentimento. A Gabriel está exatamente nesse local. O nosso trabalho hoje é de encampar uma batalha grande pela transparência, onde as ruas precisam sim ser conhecidas, mas precisamos sim entender a dinâmica de cada uma delas. É importante para uma prefeitura, por exemplo, para uma cidade, compreender qual é o fluxo de pessoas em um determinado local. E isso pode sim andar lado a lado da proteção da privacidade e da individualidade de qualquer pessoa, usuária ou não, da Gabriel. Marcelo Salles é o típico empreendedor serial. O que significa isso? Uma pessoa que já criou várias empresas, já teve fundo de investimento e agora fundou recentemente a Cyberlabs. É uma empresa que usa inteligência artificial, primeiro para pensar questões do espaço público, né? Como analisar o que acontece no plano das cidades. E agora, mais recentemente, direcionada a pensar a questão da segurança na internet, a cibersegurança. Vamos falar com ele. Como é que foi o surgimento da ideia da Cyberlabs? Quando é que acendeu aquela lâmpada na sua cabeça e falou, putz, isso aqui é uma ideia, é uma empresa, é algo que eu quero fazer? Em 2015, eu saí do Brasil para estudar. E aí eu comecei a estudar inteligência artificial, machine learning, deep learning, e foi o momento da minha vida em que eu vi que inteligência artificial é uma ferramenta que vai se transformar no maior transformador da sociedade possível. Quando eu vi o impacto que a inteligência artificial vai ter na vida da sociedade, eu falei, isso aqui é gigantesco, isso aqui é maior do que a internet. Eu comecei a investir em alunos de mestrado e doutorado no Brasil para trabalhar em problemas de brasileiros. E em 2017 eu retornei ao Brasil para criar a Cyberlabs. A academia, quando a gente olha para os Estados Unidos, é muito inovadora, mas no Brasil nem sempre você vê parcerias de empresas e professores e pesquisadores que estão no mundo acadêmico. Como é que foi isso? Foi fácil? Foi difícil? Teve burocracia? Qual é o desafio, né, para fazer isso? No início foi bem difícil. Eu levei 1 ano para achar um professor de uma faculdade federal da UFG que topasse uma parceria pública-privada, onde a gente entregava problemas específicos de brasileiros, como face, voz e cibersegurança, e a gente desenvolvia teses em cima disso, e depois esses alunos vêm trabalhar com a Cyberlabs e a gente desenvolve produtos em cima disso. É uma parceria de ganha-ganha. Inteligência artificial só se desenvolve com dados, né? Então, como que eu vou evoluir a academia se eu não tenho uma parceria com quem está com a mão nos dados? Todos nós só estamos aqui podendo conversar através da internet, com um vídeo em tempo real, porque pessoas há 30 anos atrás, 20 anos atrás, resolveram desenvolver tecnologia e publicar e deixar acessível a todos. Então, nós somos usuários de pensamentos como esses. Então, cabe a nós colaborarmos para que as sociedades no futuro possam usufruir desse benefício. Então, a Cyberlabs tem muitos componentes abertos, de código aberto, que podem ser acessíveis a todos. Inclusive, nós temos várias empresas no mundo usando código criado no Brasil, que foi publicado aberto na internet. Então, eu acho que é uma questão de filosofia mesmo, entendeu? Tem que colaborar para que a gente evolua como sociedade. Mais de 200 milhões de brasileiros e brasileiras tiveram seus dados vazados na internet. O que o Brasil precisa fazer para melhorar nessa área? Com a pandemia no ano passado, as pessoas foram trabalhar em suas casas. Então, o problema de cibersegurança no Brasil, que já era grande, ele agora tomou uma proporção gigantesca.
Tá? Então, se você for ter uma ideia, hoje em dia o brasileiro está sofrendo 2 ataques por segundo. A gente acredita que a gente pode eliminar o problema de vazamento de dados e de invasão de celulares e computadores. A ideia é que você utilize a inteligência artificial para prever, antever e proteger e bloquear qualquer tipo de invasão desse tipo. A partir de agora, qual é o plano, né? Onde é que vocês querem chegar? IPO, virar a maior empresa de cibersegurança das Américas? O que vocês estão trabalhando para conseguir agora? Eu tenho dificuldade de achar que o objetivo dos empreendedores seja IPO ou vender a sua empresa, porque o verdadeiro empreendedor que quer inovar, ele não está preocupado com isso. Eu estou preocupado daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos. Eu estou preocupado, na verdade, de melhorar uma sociedade que talvez nem eu esteja vivo para usufruir. O Marcelo Abrita é hoje um empreendedor muito conhecido no Brasil. Esse mineiro criou a empresa chamada Buzer, que oferece viagens de ônibus, muitas vezes em rotas que nem existiam. Tem muito estudante hoje que usa a Buzer para viajar para cidades próximas para estudar. Vamos falar com ele. A ideia surgiu no meu casamento. Eu fui fazer um casamento no interior da Bahia, em Arraial da Ajuda. Eu sou de Minas, mas a minha esposa é estrangeira. E adoro Belo Horizonte, Minas Gerais, mas quando você vai trazer os parentes gringos do Brasil, você quer levar o pessoal para a praia, né? E aí os meus parentes do interior de Minas demoraram muito para comprar passagem, ficou muito caro o avião de Minas para Bahia. Aí a gente falou, vamos levar o pessoal de ônibus. E aí a gente fez isso, de juntar um ônibus e dividir. Eu falei, se dá para fazer isso para os meus parentes, se eu fizer um aplicativo, eu faço isso para todo mundo. A primeira versão, eu demorei 15 minutos para fazer, comprei o site buzer.com.br, criei as páginas Buzer no Instagram, no Facebook, e comecei, Buzer, vai chegar o aplicativo do ônibus, você vai pagar metade, vai viajar melhor. No dia seguinte, eu devo ter terminado de fazer essas coisas meia-noite. Quando eu acordei, já tinha uns 500 e-mail cadastrados. E no final do mês tinha uns 30 mil, sem a gente ter feito nada. Mas todo mundo queria viajar mais barato. A gente falou, vamos dedicar que isso aqui vai dar certo. E aí foi engraçado, né? Que eu tinha lido os livros do Gustavo Caetano, os livros dos empreendedores, falando sobre procurar realmente um problema, né? Para você resolver e ajudar as pessoas. E o que meus empreendimentos anteriores não tinham, a Buzer tem, entendeu? Nos meus empreendimentos anteriores, eu comecei pensando assim, eu quero ganhar dinheiro. E aí acabei perdendo muito dinheiro. Na Buzer, eu comecei pensando, cara, eu consigo ajudar as pessoas a viajar pela metade do preço. E eu acho que essa diferença de mentalidade fez muita diferença pro projeto andar, entendeu? Que o driver não era o quanto eu ia ganhar, e sim o quanto que eu ia gerar de valor pro cliente nosso que estava ali viajando. Eu sou advogado, advoguei bastante para o Uber e eu vi as dores que o Uber sofreu aqui no Brasil a ponto da empresa querer sair do Brasil, né? Tem 2 lados dessa moeda, né? Uma parte é que você está propondo revolucionar um sistema de transporte que afeta a vida de milhões de pessoas. Existe um debate que é legítimo, né? De que se isso vai ou não vai ser melhor para as pessoas, e a gente tem todos os dados para deixar claro que vai. O pessoal paga menos, as pessoas que estão ganhando renda recebem mais, a gente tem características de segurança superiores do sistema antigo. Para você ter uma ideia, todos os nossos ônibus têm uma câmera olhando para o motorista. Se ele estiver dando sinais de fadiga, a gente liga para ele, ele encosta o veículo, a gente desloca um outro motorista para concluir a viagem. E são coisas que, para nós, que nascemos na tecnologia, são coisas fáceis de fazer, mas que o sistema antigo não estava motivado em fazer. Mas, como você falou do Uber, né, deixou muito claro, né, como é que as coisas podem melhorar quando a tecnologia entra. O que a gente pode esperar
da Buser agora nesse futuro imediato? Logo, logo a gente vai colocar os ônibus rosa dentro de algumas cidades também. A gente sabe que o transporte urbano é uma das coisas que mais afeta o bolso do brasileiro, né? E a gente está aí com um projeto que vai ser bem legal. Ainda não vou dividir muito, mas a gente vai abaixar o preço dessas passagens aí que o pessoal usa para sair de casa e trabalhar todo dia e aumentar o impacto do nosso projeto para o brasileiro. Cara, fantástico. Você vai mudar o transporte urbano no Brasil, não só o interurbano, então. Eu sinto assim que é quase que o propósito da minha vida hoje, porque se der certo, depois de 20 anos eu olhar para trás e ver que a gente abaixou o preço dos ônibus no Brasil inteiro, vai ser uma coisa que eu vou ter muito orgulho de ter contribuído. Vou falar agora com Diego Libânio, ele é fundador da Mercê do Bairro, uma empresa que usa inteligência artificial para permitir que as pequenas mercearias e comércios, muitas vezes nas ruas ou no centro das cidades, possam se organizar para fazer compras coletivamente e, com isso, baixar os preços. É interessante porque a Mercê do Bairro também dá um banho de loja em algumas mercearias, fazendo com que elas organizem seus produtos de uma forma diferente, com outro visual. E isso também aumenta as vendas. Vamos falar com ele. Mais do que um banho de loja, é um banho de tecnologia, né? Basicamente o que a gente faz é pegar aquele mercadinho pequeno, de 1 a 4 checkouts, né, de 1 a 4 caixas, e trazer para esse mercado tecnologia, trazer marca, trazer estratégia, trazer tudo aquilo que poderia fazê-lo competir com redes grandes e estando muito próximo ali da comunidade. Onde vocês querem chegar, Diego? Qual que é o plano de longo prazo da Mercê hoje? O nosso propósito está muito ligado com dar acesso, né? A gente percebe que no Brasil uma das coisas que mais dificulta a vida dos brasileiros, talvez um dos maiores problemas que a gente tem no país, é de fato o acesso. Então a gente quer dar acesso e transformar aquela comunidade, começando pelos empreendedores locais. Então a nossa visão é muito de começar com as nossas soluções ali para ajudar ele a fazer a gestão da loja dele, mas começar a expandir essa solução para chegar também no consumidor final e na comunidade ali. Muitas vezes a gente, principalmente quem mora em grandes capitais, assim como São Paulo, está acostumado a ver soluções como Zé Delivery, como iFood, como diversas outras soluções, e vê isso com muita naturalidade. Mas, por exemplo, quem mora nas áreas mais periféricas da cidade, isso inclusive foi uma oportunidade que a gente entendeu no Zé Delivery, quem mora nas periferias não tem essas mesmas facilidades. Então, a nossa visão é conseguir trazer para essas comunidades a tecnologia no lado B2C mesmo, do lado do consumidor, que seja transformacional para a vida dele. Isso que você falou, para mim, é muito importante. A gente fez o Expresso Futuro China, né? E você viajou comigo para a China também. E o que a gente vê lá é exatamente isso, né? O país arrebentou de crescimento econômico justamente por levar tecnologia para todos. Né? E quando você leva isso para o país inteiro e dá essa oportunidade para todo mundo, acho que dá uma explosão, né? Com certeza, com certeza. E eu lembro que quando eu estava estudando ali modelos de negócio, né? Eu vi que teve uma onda de modelos de negócio que começava pelo topo da pirâmide e depois descia, como a Apple, assim, que você começa ali pegando com um público muito seleto e depois você cria soluções para o restante. A China foi na contramão disso e revolucionou, né? Porque, de fato, ela já foi direto para a base da pirâmide, que é onde é transformacional de fato. Então, você via muitas empresas que já começavam por ali, começavam ganhando uma relevância muito grande no país inteiro, e é muito disso que a gente quer trazer. Eu acho que só mudar aquela a área central, só mudar o cotidiano da elite do seu país não vai transformar um país como o Brasil. Então, realmente, a gente está olhando para como que a gente muda os grandes segmentos do Brasil e a gente sabe que a realidade é muito mais dura. Nesse mundo ultra conectado que a gente vive hoje, tecnologias como a inteligência artificial acabam mudando a nossa vida de uma forma muito rápida. Às vezes a gente nem percebe, mas o jeito que a gente se desloca pela cidade, como a gente viaja, como as mercearias, inclusive pequenas, fazem compras, se modifica por meio da tecnologia.
Eu acho que no Brasil a gente está vivendo um momento de efervescência de inovação. A economia do país não vai bem, a gente está vivendo momentos de desemprego, mas nessa área de inovação realmente tem muita empresa acontecendo, tem muito recurso sendo investido e isso é bom, especialmente para aproveitar oportunidades que sejam capazes de diminuir as desigualdades e melhorar a vida das pessoas nas cidades.